No princípio, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o começo, o início de tudo. Este livro nos fala da criação. Ele fala dos primeiros humanos, Adão e Eva. Suas escolhas moldaram o destino da humanidade. Gênesis nos apresenta aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Esses homens são a base do povo israelita. Suas histórias são repletas de dramas familiares, fé e as promessas de Deus. O livro de Gênesis estabelece a base para tudo o que se segue. É uma história de começos, de alianças e do relacionamento de Deus com a humanidade. É um livro de esperança, mesmo diante das falhas humanas. Ele nos lembra que mesmo na escuridão, um novo amanhecer pode surgir. A história de Moisés começa muito antes de seu nascimento. Está entrelaçada na própria estrutura de Gênesis. Entender sua jornada exige que voltemos ao início. Para entender as raízes de uma árvore poderosa, devemos primeiro examinar o solo em que ela cresceu. Os filhos de Jacó. A jornada de uma família ao Egito. Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos. Esses filhos se tornariam os fundadores das 12 tribos de Israel. Um filho, José, era o favorito de seu pai. Isso causou ciúme e ressentimento entre seus irmãos. Eles venderam José como escravo. Ele acabou no Egito. No Egito, José ascendeu a uma posição de poder. Ele interpretou os sonhos do faraó. Esses sonhos previram uma fome futura. José aconselhou o faraó a armazenar grãos durante os anos de fartura. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado. Jacó e seus filhos, sofrendo com a fome, foram ao Egito em busca de alimento. Eles encontraram José, seu irmão há muito perdido. Seguiu-se uma alegre reunião. José, em sua posição de autoridade, estabeleceu sua família na terra fértil de Gósen. Isso marcou o início da estadia dos israelitas no Egito. Um faraó que não conheceu José, sementes da opressão. Gerações se passaram. Os israelitas prosperaram no Egito. Eles cresceram em número. Um novo faraó chegou ao poder. Este faraó não se lembrava de José ou de seu serviço ao Egito. Ele via a crescente população israelita como uma ameaça. Ele temia que eles pudessem se aliar aos inimigos do Egito. O faraó promulgou políticas severas. Os israelitas foram forçados à escravidão. Eles foram obrigados a construir cidades e monumentos para a glória do faraó. Suas vidas eram cheias de sofrimento. Os egípcios os oprimiam sem piedade. Os israelitas clamaram a Deus. Eles se lembraram das promessas feitas aos seus ancestrais. Eles ansiavam por libertação de seu sofrimento. Este período de opressão preparou o cenário para o nascimento de um libertador, um líder que surgiria do meio deles. Esse líder era Moisés. O amor de uma mãe, um cesto no Nilo. O nascimento de Moisés. Um decreto foi emitido pelo faraó. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. Esta foi uma tentativa de controlar a população israelita. Em meio a essa crueldade, um menino nasceu de uma mulher hebreia. Este bebê era Moisés. Sua mãe, Joquebede, desesperada para salvar seu filho, o escondeu por 3 meses. Quando ela não pôde mais escondê-lo, ela pegou um cesto de juncos. Ela o impermeabilizou com betume. Ela colocou seu bebê dentro. Ela colocou o cesto à deriva entre os juncos, na margem do rio Nilo. O Nilo, a força vital do Egito, era agora um recipiente de esperança para esta criança hebreia. Mal sabia ela que este ato de desespero teria consequências de longo alcance. Seção 5. Criado na casa do faraó. Uma criação improvável. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Quando ela abriu o cesto, viu o bebê. O bebê chorou, e ela ficou comovida de compaixão. Ela sabia que ele era uma criança hebreia. A irmã de Moisés, Miriam, estava observando à distância. Ela se aproximou da filha do faraó e perguntou: "Devo ir chamar uma ama entre as mulheres hebreias, para que ela amamente a criança para você?" A filha do faraó concordou
e Miriam foi chamar sua própria mãe, Joquebede. E assim, Moisés foi criado na casa do faraó por sua própria mãe. Ele cresceu como um príncipe do Egito. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. No entanto, ele sabia de sua verdadeira herança. Ele sabia que era um hebreu, um filho dos oprimidos. Seção 6. Fuga e exílio. Assassinato, fuga e a vida de um pastor. Um dia Moisés testemunhou um egípcio espancando um escravo hebreu. Ele ficou cheio de fúria. Ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele pensou que estava agindo em segredo, mas seu feito foi descoberto. O faraó procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. Ele viajou para a terra de Midian. Lá, ele conheceu Reuel, um sacerdote de Midian. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Reuel. Ele se tornou um pastor, cuidando dos rebanhos de Reuel. Ele vivia uma vida tranquila, longe dos palácios do Egito. Anos se passaram. Moisés havia se acostumado com sua vida como pastor. Ele havia deixado para trás a grandeza do Egito, a injustiça que havia testemunhado. Mas ele não havia se esquecido de seu povo. Nem Deus o havia esquecido. O tempo para o destino de Moisés se desdobrar estava se aproximando. Seção 7. A sarça ardente. Um encontro divino, um chamado à ação. Um dia, enquanto cuidava de seu rebanho, Moisés chegou ao Monte Horebe. Lá, ele viu uma sarça que estava em chamas. Mas a sarça não era consumida pelas chamas. Intrigado, Moisés se aproximou da sarça. Moisés, Moisés, uma voz chamou da sarça. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Era Deus falando com Moisés. Ele disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito. Deus deu a Moisés uma missão. Eu o enviarei ao faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés estava com medo. Ele duvidava de sua capacidade de cumprir tal tarefa. Deus o tranquilizou. Eu estarei com você, disse ele. Seção 8. Retorno ao Egito. Confrontando o faraó, desencadeando pragas. Armado com o poder de Deus e seu irmão Arão como seu porta-voz, Moisés retornou ao Egito. Ele confrontou o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. O faraó recusou. Ele não reconheceu o Deus de Moisés. Ele não deixaria os israelitas irem. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Essas pragas eram uma demonstração de seu poder. Elas tinham o objetivo de convencer o faraó a libertar os israelitas. Cada praga trouxe sofrimento e dificuldade sobre os egípcios. O Nilo se transformou em sangue. Rãs cobriram a terra. Mosquitos e moscas enxamearam. O gado morreu. Feridas afligiram os egípcios. Granizo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que restou. Trevas cobriram a terra. Ainda assim, o faraó permaneceu desafiador. Ele não deixaria os israelitas irem. Seção 9. Legado e inspiração. Do Gênesis ao Êxodo e além. A história de Moisés no livro de Gênesis é apenas o começo. Ela prepara o cenário para o Êxodo. A libertação milagrosa dos israelitas da escravidão. É uma história de fé, coragem e libertação de Deus. Os eventos em Gênesis lançam as bases para a compreensão do papel de Moisés no plano de Deus. Seu nascimento durante um período de opressão, sua criação na casa do faraó, seu exílio e seu encontro divino com Deus na sarça ardente o moldam no líder que ele está destinado a se tornar. A história de Moisés continua no livro de Êxodo. É uma história de libertação, de milagres e da formação de uma nação. É uma história que inspirou pessoas por milênios. É uma história que continua a ressoar hoje, lembrando-nos do poder, justiça e amor inabalável de Deus por seu povo.